A paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Nesta noite, quinta-feira, né? Acabei de chegar aqui da congregação Nova Vida, estava louvando a Deus. E nesse momento, nesta noite, eu quero trazer aqui uma rápida palavra ao seu coração. Tenho certeza que esta palavra irá falar contigo. Tenho certeza que essa palavra irá falar com cada um de nós, cada um de vocês aí que está ouvindo esta voz nesse momento. Eu quero deixar aqui um versículo que se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, o verso 40, nos diz: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no zurrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Lendo a Bíblia, nós vemos aqui no capítulo 17, Deus traçando um projeto aqui na vida do povo de Israel. Através de Davi. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Se nós formos observar a história de Davi, ele estava no campo apacentando as ovelhas de seu pai. E aí o profeta Samuel, Deus chega ao profeta Samuel e diz: vai de encontro a Jessé, que eu ungirei um novo rei de Israel. Então Samuel, ele vai até a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Até então, Deus não tinha revelado a Samuel qual seria o novo rei de Israel. Deus só mandou ele ir até Jessé para ungir o novo rei. E então, o profeta Samuel, ele chega à casa de Jessé e ele começa a observar aqueles jovens, os irmãos de Davi, todos grandes, formados, homens que já eram acostumados à guerra. Então, naquele momento, Samuel pensou que certamente seriam daqueles. Mas só que Deus bradou com Samuel, dizendo: não é este, nenhum desses. Então Samuel chega a Jessé e disse: acabaram-se os jovens? Acabaram todos os teus filhos? Ou acabaram todos os mancebos? Aí Jessé disse: não, ainda falta o menor, que está lá no campo cuidando das ovelhas. Davi, ele era cuidadoso, ele era um pastor de ovelhas. Mas só que quando o leão vinha para atacar as ovelhas de seu pai, quando o urso vinha, ele matava o leão. Da mesma forma, ele matava o urso, não deixava que o urso ou o leão matasse, devorasse a ovelha. E agora o profeta Samuel disse a Jessé: nós não assentaremos à mesa enquanto Davi não chegar, enquanto o menor não chegar. Aleluia. Aqui nós vemos, lendo a Bíblia, que Davi, ele chega diante dos seus irmãos. E o profeta Samuel, ele unge Davi naquele momento como o novo rei de Israel. Aleluia. E no versículo 17, o qual nós lemos, Davi já foi ungido rei de Israel. Mas só que ele não tinha exercido o trono, apenas tinha sido ungido como rei.
E Jessé, ele manda Davi ir até a guerra, levar mantimento aos seus irmãos. E Davi, ele vai levar mantimento aos seus irmãos, alimentos. E quando chega ali naquela guerra, ele vê algo extraordinário ali. O homem desafiando o povo de Deus, o povo de Israel. E nenhum homem de Israel, todos os homens de Israel, eles eram preparados à guerra. E naquele momento eles temeram de enfrentar aquele gigante Golias. Então Davi chega e pergunta: quem é esse circunciso que está afrontando o povo de Israel? Quem é esse incircunciso que está a afrontar o povo de Israel? E nenhum daqueles homens tiveram coragem de enfrentar Golias. Mas Davi, cheio de Deus, cheio de unção de Deus, ele pega 5 pedras, coloca no seu alforje e vai de encontro a Golias. Aí quando Golias vê ele vindo ao seu encontro, pergunta: sou eu um cão para vir com pau e pedra para me atacares? Mas Davi estava cheio de Deus, com fé, queria derrubar aquele gigante através de uma pedra. Aleluia! O que eu quero trazer a você nesta noite, através desta palavra, é que não sei qual o tamanho do gigante que te afronta, não sei qual o tamanho da luta, mas se você depositar a sua fé no Senhor Jesus, a sua vitória é certa. Se você entregar a sua fé, se a sua fé for firme, convicta no Senhor, você vai vencer este gigante. Você vai vencer esta luta, esta prova. Davi, ele era pequeno em estatura, mas ele era grande, a sua fé era grande em Deus. E ele pega 5 pedras. Por que 5 pedras se ele tinha um gigante? Mas nós lendo a Bíblia, nós vemos aqui que Golias tinha 4 irmãos, todos gigantes. Então, eu paro para pensar que Davi, ele pega a primeira pedra, e essa pedra aqui é para Golias. Mas se vir os 4 irmãos, eu tenho mais 4 pedras e derrubarei todos eles com fé em Deus. E agora Davi, ele pega aquela pedra, coloca na sua funda, aleluia, e vai de encontro a Golias. E no versículo 45, Davi disse ao filisteu: tu vem contra mim com espada e com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi estava com a sua fé firmada em Deus. Então ele pega a sua funda, começa a girar, e ele solta, e aquela pedra, aquela simples pedra, acerta na fonte, na testa de Golias. E Golias vai ao chão. Agora Davi, ele pega a espada do gigante Golias, decapita o Golias com a sua espada. A espada de Golias, ele pega a cabeça de Golias e ergue como um troféu. Aleluia. Ei, irmão, a vitória é sua. A vitória está garantida. Mas você tem que colocar sua fé em disposição. Você tem que colocar sua fé em ação em Deus. Esta palavra é para motivar a sua fé. Qual seja o tamanho do gigante que te afronta, qual seja o tamanho da onda, das lutas que te afronta, mas através da tua fé você vai vencer. Porque Jesus disse: se a tua fé for o tamanho de um grão de mostarda, você poderá transportar o monte de um lado para o outro. Então eu tenho certeza que através da sua fé você vai vencer. E esse gigante vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Eu deixo essa palavra para você nesta noite. Recebe esta palavra em nome do Senhor. Através da sua fé você vai vencer. Amém? Deus em Cristo te abençoe.
em nome do Senhor Jesus.